Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala galera, aqui é a Flor e esse é mais um episódio do Love the Problem. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu diria que uma das mais importantes que estão rolando aí, que se a gente não fizer isso, já era, acabou. Aprender. Aprender virou requisito. Mas ninguém fala do custo emocional, do custo estrutural que a gente tem de tentar se manter relevante o tempo todo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Trouxe duas convidadas maravilhosas. Temos a Fer Magalhães, que já veio aqui com a gente, né? A Fer vai se apresentar, vocês já vão conseguir reconhecer a voz dela. Mas a gente tem a Denise também, que vai se apresentar e vocês vão ver que é uma pessoa nova e que vai contribuir bastante com o nosso episódio. Então vamos lá, meninas, por favor, se apresentem para quem tá ouvindo a gente. Vamos dar as honras aqui para Denise, né, que é a nossa convidada especial, primeira vez com a gente. Então, Denise, conta para o pessoal aqui que tá nos assistindo, nos ouvindo, quem é a Denise na fila do pão? Vamos lá. Eu sou Denise Viana, sou uma profissional com uma formação um pouco mais eclética. Eu sou uma pessoa que fez administração e depois, em dado momento da vida, fez análise de sistemas, mas continuou em RH. Então, assim, eu fiz alguns aprendizados bem interessantes ao longo desse caminho e trabalhei muitos anos no mundo corporativo, né? Praticamente 30 anos no mundo corporativo, e depois fiz aquilo que eu brinco que todo profissional de RH diz para os outros fazerem, né? Eu consegui fazer, eu fiz a minha transição de carreira, eu saí programada, né? De uma maneira estruturada, programada, fui fazer meu mestrado, abri minha consultoria e hoje faço consultoria de RH e dou aula também, né? Dou aula em MBAs, dou aula em pós-graduação. E ainda continuo aprendendo umas outras coisas aí que estão surgindo, enfim, mas é isso. Eu sou uma consultora de alguns anos de experiência já na área de RH e legal, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês. Imagina, a gente que agradece. Vou puxar aqui então, Flor, para falar de mim, mas assim, muito rapidinho, né? Porque como você disse, já estive aqui com vocês em alguns outros episódios, só relembrando para quem está nos ouvindo, né, ou chegando aqui de repente pela primeira vez, eu sou Fernanda Magalhães, já estou aqui no time da K21 Nauer há mais ou menos uns quase 7 anos, vim do meio corporativo também, não vim de RH especificamente, como a Denise comentou aí, que já navegou bastante nesse meio, mas vim de uma área ali que era ponte, né, entre RH e finanças, né, que era a área de operações de vendas e compensation, e enfim, espero que a gente possa contribuir bastante aí para essa conversa hoje de um tema que eu particularmente gosto muito de ler, de estudar, de me aprofundar, que tem a ver com aprendizado, né, isso daí faz parte da nossa vida enquanto seres humanos, talvez tenha sido isso que nos trouxe até aqui, né, enquanto humanidade, então acho que tem muita coisa legal aí pra gente falar e trazer para vocês no episódio de hoje. Muito bom, muito obrigada pela apresentação, maravilhosas. Então agora, para a gente começar a abrir a porteira aí, eu quero saber de vocês. Quando a gente fala sobre aprendizagem contínua, o que vem à cabeça de vocês? O que isso significa para vocês? O que isso representa? Eu vou começar, posso? E aí depois a Denise, se ela quiser puxar aí, ela puxa o fio. Mas eu tenho que dizer uma coisa. Quando eu era mais nova, assim, que eu entrei na faculdade e tal, e aí falava sobre... Tava decidindo carreiras, na verdade, assim. E aí eu lembro de uma frase marcante de uma tia minha, que é médica. E ela falou assim pra mim, não, porque tava super na dúvida, gente. Eu entrei na faculdade com 17 anos, nem sabia o que eu queria fazer da vida, né? E aí eu lembro que tava nessa dúvida e eu falei pra ela, não, mas eu acho que medicina não é muito a minha cara, assim, tipo, não é pra mim, acho que não é isso que eu vou querer, não. Aí ela falou assim, tem que pensar bem, né? Porque eu, por exemplo, sou médica há muitos anos, ela, no caso, trabalha com pesquisa, e ela falou assim pra mim, e a carreira da medicina é uma carreira que você tem que estudar pra sempre. Você sempre vai ter que estar se atualizando, porque existem novos estudos, né? Novas descobertas que são feitas. Então, é uma carreira que, qualquer que seja a especialidade que você escolha, você tem que estar sempre se atualizando. Tipo, toda hora tá saindo coisas novas. E eu lembro que aquilo, gente, quando eu tinha uns 17, 18 anos, aquilo me chocou muito. Eu falei, não, tem que estudar pro resto da minha vida? Tipo, como assim? E aquilo
aquilo me marcou e por isso eu tô trazendo aqui essa história, porque aprendizado pra mim, Flor, assim, quando eu era criança, adolescente na escola e vindo de uma escola tradicional, como foi o meu caso, de formato de ensino tradicional, né, onde tem um mestre soberano lá na frente que fala e faz a sua palestra e todo mundo fica parado, silêncio, ouvindo, certo? Naquele modelo mais industrial de sala de aula que a gente pode imaginar, uma carteira atrás da outra, você olhando pra nuca do amiguinho, não é mesmo? E pedindo licença, pelo amor de Deus, pra ir ao banheiro. Então, faz silêncio que eu tô falando. Então, como eu venho desse lugar de aprendizado, onde tudo era muito decoreba, quando eu escuto que eu vou ter que aprender pro resto da vida, tem que estudar pro resto da vida nessa carreira, eu falei, Deus me livre, que eu não quero estudar pro resto da vida, então medicina eu já sei que não é. E hoje, obviamente, né, 20 anos depois, eu, já tendo passado por algumas empresas e trabalhando hoje aqui com consultoria, trabalhando com abordagens de gestão, com transformação de negócio, com aceleração de resultado, eu vejo que na verdade, eu fui amadurecendo e vendo que existem outras formas também de aprender. Que não era só aquela decoreba da sala de aula, da carteira, né? Da escola, da tia, que tava lá ensinando alguma coisa pra você que decore, né? Fórmula de Bhaskara, vai lá. Decore e aplique na hora da prova. Sem sentido nenhum. Então, hoje, eu consigo ver as coisas muito mais conectadas, né? O aprendizado tem um significado, tem uma conexão. Então, hoje, para mim, aprender continuamente é o básico. Tem que ser assim, né? Não pode não ser assim. E aí eu vi que aprender continuamente, estudar continuamente, se aprimorar e evoluir continuamente, ter mais conhecimento, não era só para a carreira de medicina, né? Da minha tia. Eu vi que era todo tipo de profissional. E eu falei, gente, hoje eu sou essa pessoa que está constantemente aprendendo e eu adoro. Eu não acho mais chato, porque tem significado. Então, uma aprendizagem contínua para mim, Flor, tô contando um pouquinho desse contexto, porque é isso, né? Talvez muitas pessoas que estejam ouvindo estejam um pouco esse lugar assim, aprender às vezes pode ser tão chato, dependendo da experiência que você teve, né? Mas acho que eu tive muitas oportunidades aí na minha vida, acho que principalmente profissional, assim, né? Bom, claro, o pessoal também, né? Você tá sempre aprendendo. Mas, e também ter vindo parar nessa empresa, né? Onde eu estou hoje, que é uma empresa que valoriza muito o aprendizado contínuo e a buscar conhecimento e o microlearning e você pegar pequenas coisas para poder aplicar no seu dia a dia e ver a diferença. Então, hoje a aprendizagem contínua para mim, que me vem na cabeça, nessa Fernanda atualizada, né, de 20 anos depois, é algo essencial pra gente sobreviver, né, no mercado de trabalho, se manter ativo, produtivo, fazendo a diferença, sendo criativo. Então, não me vejo fazendo alguma coisa que eu não tenha capacidade de aprender, que eu não tenha possibilidade, né, de aprender e me desenvolver. Muito legal isso que você falou, Fê, porque eu hoje, já na minha idade, né, quando eu converso com os alunos e vejo, às vezes, a garotada dúvida, sabe? O que eu vou fazer? Se eu vou fazer medicina, vou fazer administração, vou fazer engenharia e tal. Eu falo, gente, escolhe um e vai, porque essa não será a única da sua vida. Então, assim, não sofra demais, sabe? Nessa escolha, porque qualquer que seja essa sua escolha, ela vai agregar muita coisa para sua vida. Então, assim, muito conhecimento. Então, eu vejo muito essa coisa do aprendizado contínuo muito mais conectada ao conhecimento, né? Como é que eu conheço as coisas? Como é que eu aprendo? Eu brinco que eu fiz administração e desde o início comecei na carreira de RH, né? E no momento, eu resolvi fazer TI, porque eu achei, era a carreira da época, tava despontando, cara, aí eu fui fazer, naquela época não tinha nem uma formação universitária, não, era uma pós, só para quem tivesse feito base matemática e tal, né, eu era de administração, pude fazer, era uma pós grande, quase 2 anos, bem complicada e tal, muita aula, muita coisa, e ao final, eu acabei optando por não seguir TI, por continuar em RH. E naquele momento pareceu assim que eu joguei aquele tempo todo fora, sabe? Aquela energia toda, um desgaste, locomoção, ir para a faculdade, não sei o quê. Eu fiz na PUC na época pós. E aí, anos passados, né, eu olhei para trás e vi o quanto que aquela formação em TI me diferenciou dentro de RH. Porque em RH eu era a única pessoa que falava a língua de TI. Então, todos os projetos de desenvolvimento de sistemas era eu que fazia interface com TI, tudo que era de melhoria ligada à tecnologia era eu que estava sempre à frente. Então, assim, o quanto que aquele conhecimento que parecia absolutamente desconexo fez diferença na minha carreira. Assim como em dado momento da minha carreira de RH eu saí, fui para marketing, fiquei 9 anos na área de marketing, depois voltei para RH. E quanto que esses conhecimentos que parecem num primeiro momento que não se falam, são absolutamente diferenciadores para você, porque você começa
começa a ter uma visão realmente muito mais abrangente. Então, acho que ter essa... Não adianta esquentar muito a cabeça, você vai fazer uma formação e tal, faz aquilo que tem mais conexão com você e tal, mas não se preocupe muito, porque daqui para frente todos nós vamos aprender o tempo todo. E você estava falando da aprendizagem contínua, ela faz parte da vida hoje. Eu acho impossível você imaginar sem aprender, né? Porque assim, eu tenho um celular que há uns anos atrás só falava. Hoje eu pago todas as minhas contas com o celular. Eu já não saio mais de casa nem com documento, nem com dinheiro, nem com nada. Eu só saio com o celular. Minha bolsa é desse tamanhozinho assim, é só para caber o celular. Porque tá tudo ali, eu faço tudo ali. Então assim, como não estar aprendendo o tempo todo? Eu vou ficar muito... Assim, vai se tornar obsoleto muito facilmente. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho uma certa preocupação também da gente não ter esse desespero de estar sempre atualizado, né? O tal do FOMO, né? Fear of Missing Out. Eu tenho que ler tudo, eu tenho que ver tudo, eu tenho que saber tudo, eu tenho que aprender tudo o tempo todo. E isso eu vejo que é uma grande fonte de estresse, né? De problemas emocionais. Não é a única, mas é uma grande fonte que a gente tem hoje de problemas emocionais, inclusive nos jovens. Então eu procuro, assim, achar que a gente precisa aprender a aprender, né? Estar o tempo todo pronto para receber o novo, mas sem esse desespero, sabe, assim, e buscar realmente as coisas que te dão prazer, que você gosta, né? Pô, como é que faz isso? Perguntar, né? Enfim, estar aberto ao novo, eu acho que é isso, mais do que formalmente, mas é estar aberto ao novo, né? Eu sou uma pessoa aberta ao novo, estou aprendendo Piponalytics, estou fazendo um negócio que agora que é outra vibe, então... A gente está dando aula disso, tá? Só para avisar essa pessoa que é referência nesse tema. Dando aula disso, então assim, é isso, sabe? É estar aberto ao novo. Mas é que isso que a Denise acabou de falar me lembrou muito uma frase que a gente gosta muito de referenciar, né, aqui na K21, que é de um futurista chamado Alvin Toffler. E ele fala que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então, acho essa frase muito forte para concluir esse primeiro momento aqui, né, de aprendizagem contínua, que conecta demais com a nossa discussão, e é sobre isso, né, desenvolver essa musculatura aí mesmo do aprendizado contínuo, né, faz parte aí desses novos tempos que a gente está vivendo. Não tem como não aprender, né? Mas você sabe que só falando sobre a questão que a Denise falou, não, daí eu fiz outra faculdade, daí eu saí, fui fazer tecnologia. Gente, eu fiz 4 faculdades diferentes, que eu entrei e saí. Eu entrei em psicologia, saí, entrei em engenharia, saí, entrei em administração, saí, entrei em ciências contábeis, aí sim eu fui me formar, obviamente num lugar de muito privilégio, né, agradeço muito aos meus pais que me proporcionaram toda essa jornada, mas eu vejo que hoje, se não fosse por isso, muito provavelmente eu não seria a profissional que eu sou. Então, ter esse olhar mais gentil com a gente também, de quando a gente está falando sobre aprender continuamente, mesmo quando as coisas não saem como esperado, você ainda vai aprender, né? Eu acho que a mágica está mais em aprender com o que não deu tão certo do que com o que deu certo, né? A gente diz que é mais fácil a gente aprender com o que deu errado, por assim dizer. Mas enfim, contando essa história, porque todo mundo quando fala assim, qual a sua formação? Eu falo, ixi, já passei por tanta coisa, tem coisa que eu não terminei, coisa que eu não terminei. Tá com tempo, né? Tá com tempo, senta que lá vem história, é isso. Mas aí, trazendo essa perspectiva do aprendizado, da aprendizagem contínua, por um lugar organizacional, vocês sentem que hoje o ambiente de trabalho que a gente tem entende o que isso realmente significa, a importância dessa aprendizagem? O que vocês têm observado aí no mercado em relação ao processo de aprendizagem contínua dentro das organizações? Vou puxar, Fê. Acho que sim, acho que as organizações sabem, têm consciência da necessidade desse aprendizado contínuo, mas, ao mesmo tempo, sentem a pressão por resultados, né? E essa demanda muito grande de entregas, de um volume de trabalho que está cada vez mais puxado, né? A gente brinca que... Eu sei porque eu ainda no mundo corporativo a gente escuta aquela fazer mais com menos, né? Depois que você faz mais com muito menos, depois você faz mais com quase nada, né? Então, isso faz parte da produtividade, né? Daquilo que a gente chama de produtividade. É claro que a entrada da tecnologia está proporcionando a possibilidade da gente fazer muito mais com menos, né? A tecnologia hoje é cada vez mais acessível, etc. Faz as coisas por nós, a gente não parte do zero, né? IA está aí para isso, e a gente tem mais que explorar isso. Mas eu ainda vejo as organizações formalmente abrindo pouco espaço para o aprendizado. Ainda tem muita coisa processual,
pessoal, ainda tem uma certa dificuldade de mover profissionais, né, de fazer, por exemplo, uma transição horizontal para que ele amplie o seu conhecimento, faça uma outra função, participe de um determinado projeto e que vai deslocar ele daquele lugar. Então, ainda tem uma certa pressão para que as coisas sejam cada vez mais produtivas, e isso, a não ser que a organização tenha um processo muito claro de que a aprendizagem é muito necessária para o negócio dela, e algumas já têm, graças a Deus, ela ainda não abre espaço, porque as pessoas precisam dormir, né? Então, assim, ok, eu vou trabalhar o dia inteiro, mas eu preciso dormir. Então, não dá para você virar. É lógico que você vai fazer uma pós-graduação à noite, fora do teu horário de expediente, isso tudo a gente entende. Mas dentro da organização tem muito aprendizado, tem muita coisa para você aprender. E é dentro do ambiente organizacional. Então, ainda vejo aquela história do 70-20-10, né, do aprendizado, que 70% é muito mais de experiências do que o restante, do que a parte formal do aprendizado, e esse 70% dessas experiências é que eu acho que ainda são pouco exploradas. Assim. A gente ainda faz pouco rodízio interno de profissionais, a gente ainda faz pouca alocação de pessoas em projetos diferentes para que elas, né, discutam outros temas. Acho que ainda falta um pouco da sensibilização da organização para necessariamente proporcionar esse tipo de aprendizado. Eu concordo com a Denise aí nesse ponto também. Eu assim, lidando com muitas organizações, né, tanto do ponto de vista de capacitação e treinamento, mas também no dia a dia de consultoria, eu vejo que existe sim uma preocupação do tipo, precisamos desenvolver as pessoas, desenvolver as competências das pessoas. Mas ainda me faz falta, enquanto consultora, que, gente, a gente vê de tudo um pouco aqui, né? Projeto de tudo quanto é tipo de natureza, de indústrias diferentes, mas me faz falta ouvir mais histórias e mais experiências reais, né? Mais cases mesmo de empresas que estão fazendo alguma coisa do ponto de vista de gestão do ambiente, sabe? De trazer mecanismos para os seus ambientes para promover o aprendizado entre essas próprias experiências internas, que é o que a Denise está falando. Gente, aprendizado, o formal, o curso que você vai fazer, legal, isso tudo, sem dúvida, é super importante, te dá um repertório, né, excelente e tal, te dá robustez ali do conteúdo, etc. Tá tudo certo, mas tem tanta coisa rica no dia a dia, né, se a gente promover intercâmbio entre as pessoas já no dia a dia. Então, me faz falta um pouco ouvir mais e tomar conhecimento, sabe, de mecanismos, práticas, experimentos que as empresas estejam puxando no seu dia a dia, coisas simples, gente. Às vezes tem coisa que não custa nada. Não custa nada, literalmente. Né? Custa o tempo de você reservar uma sala para as pessoas irem lá trocar. Então, a gente não está falando de investimentos financeiros, a gente está falando talvez de investimento de tempo para capacitar essas pessoas e promover um ambiente de troca. Então, Flor, eu acho que sim, existe uma preocupação cada vez maior, acho que as empresas já estão acordadas para isso há muito tempo, vejo muitos movimentos em RH, de preocupação com isso, upskilling, reskilling e tal, e agora tenho, inclusive, ouvido bastante, né, de um outro conceito que foi trazido por um outro futurista aí, que é o Ian Beecraft, acho que é esse o nome dele, que ele trouxe um outro conceito de skill flux. Mais do que upskilling, reskilling, ele está trazendo um novo conceito para o despertar, de repente, né, dessas organizações aí, para que tragam mais aprendizado contínuo. E esse conceito vai muito no sentido da gente conseguir aprender continuamente, rapidamente, pequenos pacotinhos, sabe? De conteúdo para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Então, não é sobre a gente levar muito tempo para aprender, mas às vezes essas pequenas oportunidades de troca, né, podem gerar um ganho potencial para toda a organização, porque não é sobre você necessariamente estudar a Bíblia daquele tema, né, o aprendizado formal. Às vezes uma troca com alguém já vai te dar uma nova perspectiva de alguma pequena coisa que você pode experimentar, trazer para o teu dia a dia, sabe? Então, eu sinto só falta um pouco de ver esses mecanismos, sabe, rodando no ambiente organizacional de uma maneira mais fluida, mais natural, sem que precise ser só o RH tomando conta disso, né? Porque o aprendizado não é do RH, o aprendizado é da empresa, é das pessoas, né? Então, enfim, acho que talvez, assim, se falta desse protagonismo também, da galera puxar isso mais dentro do ambiente, sem depender do RH que puxa a iniciativa, sabe? Eu acho que eu entendo, eu sinto falta também de um processo de criação de ambiente seguro por toda a organização, para que as pessoas consigam se colocar num lugar de vulnerabilidade e falar, eu não sei tudo, independente do nível hierárquico que elas estão, né? Que às vezes você vê a pessoa que ela tá travada num lugar porque, imagina, como que eu vou falar que eu preciso aprender, que eu não sei isso, que eu não sei aquilo. Então,
as organizações também fazerem esse trabalho de fomentar um ambiente seguro para que as pessoas possam se colocar vulneráveis e falar, eu quero e eu posso e eu vou aprender alguma coisa nova. E reforçando o que a Fê falou, que aprender não é só sobre a gente se inscrever no curso, fazer uma pós, um MBA, mas é, às vezes, reaprender. Você já aprendeu a se comunicar, mas o mundo mudou, então você precisa reaprender a se comunicar. Você já aprendeu a fazer o que você faz, mas você vai ter que mudar porque o mundo mudou. Então, acho que também, além do ambiente seguro, esse processo de construir um solo fértil para receber as mudanças do mundo como um todo, né? São alguns pontos que, eu não sei, não diria que faltam nas organizações, mas acho que ainda tem um caminho pela frente para poder a coisa ficar melhor. Tem uma outra coisa que eu acho que está dentro desse conceito do ambiente seguro, que é a tolerância ao erro. Então, assim, ninguém cria, ninguém inova, ninguém muda, ninguém aprende se não puder testar, tentar. Então, você precisa ter um ambiente organizacional um pouco mais preparado, né, para tolerar aquele erro que é inerente ao aprendizado, né, e tirar proveito do erro. Tudo bem, errou, vamos consertar e agora vamos sentar para ver onde que a gente errou, por que que a gente errou, o que que a gente pode fazer para evitar que esse erro se repita. Então, assim, extrair aprendizado de tudo. Mas, assim, se eu não tolero o erro, se a empresa não é tolerante ao erro, certamente as pessoas não vão tentar fazer diferente. Então, daí vem a história da inovação, que eu falo muito, gente, para inovar eu preciso ter um ambiente que seja favorável, né, para isso. Então, o aprendizado vem daí, né? Quando você falou do ambiente seguro, me veio isso na cabeça, sabe? É isso. É eu dizer que não sei, é eu tentar e eventualmente errar e fazer de novo. Então, assim, este é um ambiente que vai trazer essa fluidez para o aprendizado, né? Para ele acontecer naturalmente. Mas a gente ainda tem ambientes muito rígidos, sabe? Muita coisa. A governança, eu sou absolutamente a favor, mas ela não pode ser uma camisa de força. Então, assim, você tem umas coisas que ainda no mundo corporativo que ainda amarram muito o aprendizado. Sem dúvida nenhuma. E esse negócio de tolerância ao erro, né? Olha só, Denise, aí a gente vai puxando fio aqui, tá, Flor? Tudo bem? Não, sabe o que é? Porque esse negócio do erro que você falou me lembrou, assim, pensando até historicamente, né? Por que a gente tem tanto medo de errar quando chega na organização, né? Por que a gente nem tenta, muitas vezes? E eu tava, inclusive, dando aula hoje de manhã, né? Sobre gestão 3.0, e aí a gente fez um retrospecto sobre a história do mundo do trabalho, né? A história da gestão. E aí, se a gente for além ainda, né? Não só na história da gestão, mas se a gente for olhar pra nossa formação enquanto indivíduos, desde pequenininho, que a gente entra na escola, e aí, um dia, a escola forma a gente pra universidade, e aí a universidade forma a gente pra vida real, né? Do mundo do trabalho, vamos dizer assim. E aí eu fiquei pensando, Denise, que assim, graças a Deus, as escolas já estão mudando muito a sua abordagem nos tempos recentes, assim. Eu acho que muita coisa muda no mundo do trabalho e a escola vem muito reativa, né? Vem depois. Mas tudo bem, vem. Pelo menos vem, né? Tá? Correndo atrás ali pra formar indivíduos com mais capacidade crítica. E formar indivíduos capazes e corajosos, talvez, né? De fazer mais perguntas. Pra entender o contexto antes de sair dando resposta. Só que grande parte dos profissionais, nós aqui, por exemplo, que estamos no mercado de trabalho, viemos de uma formação de base onde você não era convidada a perguntar. Era, fica quieta que eu tô falando. Uhum. Então... manda quem pode, obedece quem tem juízo, Fernanda. Pelo amor de Deus, entendeu? Essa era a frase. Pensa 2 vezes se você vai levantar a mão pra pedir pra beber água, entendeu? Professores muito rigorosos e tal, né? Então, assim, em geral, a história mais tradicional de educação é essa. Então, assim, criança, se você pensar, nasce bicho curioso, perguntando por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Criança é naturalmente curiosa, de querer... E curiosidade gera movimento, certo? A criança quer explorar. E a partir do momento que a gente vai tolindo isso e falar, não é pra você perguntar, é pra você ouvir, decorar e acertar na prova. Então, isso vai tudo botando a gente dentro da caixa, certo? A gente nasce fora da caixa, sem caixa nenhuma, e de repente alguém vai botando a gente dentro da caixa. E aí, você começa a parar de fazer perguntas, você vai enfraquecendo, a musculatura vai ficando... atrofiada. Atrofiada, exatamente. Então... Pois bem, eu não faço perguntas, eu não sou criativo, eu não fortaleci essa musculatura. Aí, de repente, você chega no mercado de trabalho e fala, minha filha, você tem que pensar fora da caixa, você tem que ser criativa, você tem que inovar e tal. Então, gente, vem daí um pouco, eu tô pensando aqui, né, esse lugar de medo, de errar. Eu não posso errar, só tem uma resposta certa. O raciocínio todo que eu tive durante a prova não faz a menor diferença. O que importa é se o número que você botou ali na resposta tá certo. Então, sua interpretação, seu processo de aprendizado não é valioso. Ele não interessa. Ele só interessa se você chegou no resultado.
E não é sobre... Então, aí, lógico, eu vou ter medo de errar, medo de testar, medo de experimentar qualquer coisa, chega num ambiente organizacional, tá todo mundo com esse mesmo mindset, né? Então, enfim, fiquei pensando aqui, só pílulas filosóficas aqui pra gente pensar, enfim, refletir um pouco de onde vem esses comportamentos que a gente precisa quebrar, né? E esse medo, eu acho que ele leva a gente pra uma direção muito ruim, que é o que a gente tem visto tanto hoje nas organizações, que são as pessoas adoecidas, né? Adoecidas porque não conseguem lidar com esse medo, ou a própria FOMO, que foi o que a Denise trouxe mais cedo, né? Eu preciso aprender tudo, eu preciso estar atenta, eu preciso... Como que vocês lidam com essa pressão de se manter atualizada, sem entrar num burnout, sem ter que colher os frutos negativos dessa jornada? Como que funciona assim pra vocês? Cara, posso puxar o fio aqui, Denise? Depois pra você, que é o seguinte, há alguns anos atrás eu já sofri mais, assim, dessa ansiedade, assim, de preciso aprender, preciso saber, isso aqui eu já deveria saber, esse livro eu já deveria ter lido. Se vocês forem olhar minha listinha de livros reservados aqui para ler no meu celular, ela é assim, infindável, e aí eu sei que a K21 vai me dar uma bronca porque ela não está priorizada. Ela não está priorizada essa lista, mas é uma lista de livros que eu vou ouvindo ao longo da minha vida, alguém leu, alguém indicou e eu vou anotando porque eu não quero perder, sabe? Tipo, algum dia eu vou ler aquele conteúdo. Gente, a lista, sei lá, tem muitos livros, deve ter mais de uns 50, aproximadamente. Não sei se eu vou ler. Com a vida que eu tenho hoje, não sei se eu vou conseguir ler com essa velocidade. E com a profundidade que às vezes o tema precisa, né? Porque livros, às vezes, de negócio são mais densos e tal. Então, eu resolvi, Flor, que depois aquela lista foi ficando tão grande, e assim, fora a listinha de livros que alguém me indica, tem todo o conhecimento que tá disponível aí em blogs, em pessoas que eu admiro e que eu quero curtir, que eu quero ver o conteúdo que a pessoa tá falando, o videozinho que eu quero assistir, que tem ali um aprendizado de um conteúdo maneiro, mas é um vídeo de 1 hora. Aí, quando você vai somando tudo isso, todo esse repertório, todas essas possibilidades na sua frente, é o podcast que eu quero ouvir. Então, quando você vai somando tudo isso, tem até um termo que eu aprendi com meu amigo Anthony, né? O Anthony, que já foi, inclusive, consultor aqui da K21 Nauer, que ele fala de um conceito que é de obesidade mental, né? A gente sofre de uma obesidade mental, uma obesidade de conhecimento, né? Tipo, tudo que você quer consumir é mais o tempo todo. Até que chegou um momento que, tipo, eu comecei a ver, eu olhava para lá, olhava para outro, falei, gente, eu não consigo nem sair do lugar com tamanha oferta em volta de mim. Eu não consigo sair do lugar. Eu não conseguia priorizar nada, não conseguia escolher um livro, não conseguia pegar um vídeo. Era tudo muito, sabe? E aquilo foi me dando um excesso, foi me dando uma gastura. Até que chegou o momento que eu decidi o seguinte, poxa, esse livro aqui é muito legal, mas o fulaninho, conversando com o fulaninho que já leu, ele disse que o imperdível mesmo é o capítulo 3. E aí eu me desapeguei disso, sabe? De ler o livro inteiro, de cabo a rabo. Por que eu preciso ler o livro inteiro se o maior valor daquele livro, pro que eu faço, pro que me interessa no momento, tá no capítulo 3? Tá tudo bem, gente. Ler só o capítulo 3. Depois, quando você tiver tempo, você lê o resto, se for interessante. A gente fala tanto de fatiar, né? O aprendizado também pode ser fatiado. Não precisa consumir o livro inteiro. Pega uma fatia do livro, um capítulo. A parte que, de repente, tem um grande valor ali que você tá fazendo no momento, o desafio que você tá vivendo, consome aquilo. O podcast é muito legal, mas beleza, é um minuto tal que tem uma informação interessante que alguém te indicou. Vai lá. Por que precisa ser tudo? Por que precisa ser completo? Então, eu acho que isso até conecta, talvez, com um conceito, e eu posso estar errado aqui, tá? Na conceituação, mas me lembrou muito essa ideia que a gente fala de microlearning, né? Tipo, pequenas doses de aprendizado, pequenas pílulas que podem te ajudar a fazer alguma coisa diferente. Isso não é um aprendizado raso. Isso é um aprendizado que atende a uma necessidade específica que você está tendo naquele momento de aplicação. Aprendi, li, me conceituei ali, né, de coisas para formar uma opinião ali mínima sobre aquele conteúdo e peguei algum pedaço de alguma ferramenta, alguma coisa que fez sentido para aplicar. E já resolveu o meu problema. Né? Por que tem que ser tudo? Porque tudo é muita coisa, né? Então, essa foi a minha forma, assim, de tentar lidar, sabe, Flor? Com essa obesidade, essa quantidade de oferta de conhecimento e possibilidades de aprendizado, sem eu ficar doida, sabe? Sem eu dar uma surtada, assim, porque me senti muitas vezes, ai, tô perdendo, ai, não fiz esse curso, ai, não consumi esse conteúdo. Então, foi a forma que eu achei aí para lidar. Eu diria que esse Flor, é o maior ponto de estresse hoje que eu acho que recai sobre as pessoas, os profissionais no mercado de trabalho, né? Essa oferta gigantesca frente a uma limitação física e mental que nós temos, né? O nosso dia tem 24 horas e a nossa mente tem uma capacidade de processamento por segundo que não é
igual ao processamento de alguns chips que a gente já tem aí no mercado, né, de algumas empresas. Então, eu me lembro que eu tenho um dado que eu levo até para o pessoal de People Analytics, que há 4 anos atrás o YouTube subia por minuto 48 horas de vídeos gravados por minuto. Então, isso significa que é humanamente impossível. Não tem como. É humanamente impossível a gente ver. A gente tem um acesso hoje tão gigantesco que nos angustia, porque é como se a gente quisesse ter a mesma capacidade, né? Como é que eu vou conseguir assistir 48 horas de vídeo em 1 minuto? Não tem como, né, gente? Afinal de contas, uma coisa é 60 segundos, outra coisa é 48 horas. Não dá. Então, não dá. E eu acho que a gente precisa ter essa convicção de que não dá. E que a gente realmente precisa olhar para aquilo que é importante, aquilo que interessa, aquilo que nós estamos em algum momento precisando daquilo ali naquele momento para consumir de alguma forma, seja por que razão for. E aí a gente realmente fazer isso mais direcionado, sabe? Mais focado. Então, assim, meu e-mail está aqui um quintilhão de coisas que eu recebo todos os dias. Tem só de McKinsey aqui eu recebo trabalhos maravilhosos. Eu não consigo ler todos. Então, eu criei um drive lá, que eu já falei que é o drive do estresse, porque eu vou botando as coisas lá e ele só vai crescendo de quando. Eu vou acabar com aquilo. Já falei que eu vou acabar com aquilo. Nossa, estamos muito juntos nessa pastinha. Eu vou acabar com aquilo, porque eu não vou conseguir ler e aquilo está me deixando estressado, porque vai aumentando a quantidade. Então, a gente realmente precisa focar. E eu acho que a gente está com muita dificuldade de foco. A gente tem uma amplitude gigantesca de acesso, mas na grande maioria das vezes muito raso, né? Esse acesso que a gente tem, embora seja muito amplo, ele é muito raso. Então, todo mundo hoje acha que é capaz de falar sobre todos os temas, porque, na verdade, ele leu uma informaçãozinha que passou na internet ali, numa rede social. Então, a gente tem um acesso absurdo, porém raso, e a gente precisa, uma das competências que eu acho que as escolas precisam rapidamente trabalhar e desenvolver nas crianças é a habilidade digital, ou seja, a capacidade de olhar para uma coisa e ver que aquilo ali não tem a menor relevância, ou até que é mentira, que é fake, né, e tal, assim. Essa capacidade e dizer isso aqui não, isso aqui não, isso aqui sim, eu acho que é uma coisa que a gente não, a minha geração certamente não foi preparada para fazer, né? Eu tinha livro físico, né? Eu tinha que ler o livro físico. Eu recebi uma prova que era em papel. Então, assim, hoje, essa molecada e nós juntos somos assolados de informação o tempo inteiro. E é uma informação volátil. Tem uma coisa que me irrita profundamente, é que eu tô ali no negócio vendo um troço, eu viro para cá, quando eu volto ele atualiza e some aquela informação que eu tava lendo. Caramba! Então, assim, é tão surreal isso. E é uma capacidade de prender a tua atenção, sabe? Aquilo te engole, você não percebe. E às vezes é uma bobajada, não está te trazendo nenhum, não está agregando nada. Então, a gente realmente precisa desenvolver essa competência de separar o que interessa, separar o que é possível, dentro do que interessa, o que é possível, né? E fazer, sabe, essa seleção, esse funil, e dizer, vou olhar aqui, vou focar aqui a minha atenção, vou prestar atenção nisso, vou ler isso. Porque a gente está com muito problema de falta de foco. Essa história agora, por exemplo, das crianças não poderem mais usar o celular nas escolas, trouxe de volta eles para o foco. Porque a grande técnica, né, a grande estratégia das ferramentas digitais é atrair a sua atenção. Então a gente precisa lutar contra isso, sabe? Dizer assim, não, isso aqui é bobagem, não posso perder tempo com isso, e esquece. Mas eu reconheço que eu ainda tenho dificuldade. É aquilo que eu falei da história do Drive lá, dos artigos todos que eu gostaria de ler. Então, assim, cara, a McKinsey tem uma área grande só dedicada a gerar artigos, mas eu sou uma só. Então, eu vou ter que pegar quais são os artigos que me interessam. O resto, seria nice to have, mas eu não vou ter tempo, não vai dar. Então, a gente ainda está lidando com essa dificuldade, porque a gente está sendo muito assolada de coisas. A gente tem acesso a tudo. A gente tem acesso hoje a tudo, ao que a gente quiser. Eu entro na biblioteca do MIT, eu faço qualquer coisa. Agora, meu dia continua tendo 24 horas. Eu preciso de lazer, eu preciso ir ao cinema, eu preciso comer com calma, sabe? Fazer uma refeição sentada junto com minha família, respirar. A gente está com muita dificuldade de fazer esses recortes
e eu me incluo nisso. Assim, eu hoje já tenho uma situação um pouco diferente, né, Fê? Eu brinco que hoje não preciso mais provar nada para ninguém. Eu já tô fazendo a minha transição de carreira lentamente, já tô indo pro mundo, já tô dizendo não para um monte de coisa e tal. Então hoje, eu não tô mais no mundo corporativo, não preciso mais provar nada para ninguém, graças a Deus. Então hoje isso me pesa menos, mas ainda pesa, tá? Mas ainda pesa, porque eu não quero ficar obsoleta, que eu quero estar up to date, entendeu? Então, assim, é algo que a gente ainda está com muita dificuldade. Eu diria que a gente não sabe fazer ainda. Nós somos de uma geração anterior. E eu fico vendo essa garotada que precisa aprender também a fazer isso, sabe? Então, quando eu vejo a escola proibir o celular, eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente está fazendo para capacitar essa molecada a lidar com isso, né? De uma maneira saudável. Então, ainda me preocupa isso. Acho que a gente ainda não chegou lá, sabe? E aí, a gente falou muito numa perspectiva organizacional, do que a gente entendia que estava faltando, ou que as organizações precisavam melhorar, ambiente seguro, enfim, fomentar esse processo de aprendizagem contínua. Agora a gente trouxe a perspectiva do indivíduo, então como o indivíduo se sente, o que ele observa, o que ele vive, a dificuldade no foco, a falta o medo, né, de poder errar, enfim. Falamos sobre 2 atores aí nesse sistema. E acho que quando a gente olha para as organizações, tem mais uma peça, eu não queria usar essa palavra porque eu acho que não representa, mas mais um ator aí nessa conexão, que são as lideranças. E eu queria falar um pouquinho sobre como vocês enxergam que é o papel da liderança no processo de aprendizagem das pessoas, dos liderados, no caso, né? Obviamente tem um viés individual, a liderança precisa se desenvolver também, mas o que uma boa liderança precisa entender em relação à aprendizado do time dela, ou como que faz para fomentar isso, pra gente tentar trazer de forma prática o que pode ser feito, quem tá ouvindo a gente, né? Olha, eu tenho time e eu não tô sabendo, por favor, como que eu posso fazer com que as pessoas passem por esse processo de aprendizado, de foco e etc e tal. O que vocês têm visto no mercado e quais sugestões, quais conselhos, enfim, quais práticas que vocês trariam aí para quem tá ouvindo a gente, tá nesse lugar de liderança e precisa fazer com que as pessoas em volta, as pessoas lideradas, entendam a importância do aprendizado contínuo, da aprendizagem contínua. Eu posso trazer aqui alguns pontos, assim, que eu acho que ajudam nessa pergunta, que é assim, primeira coisa que eu acho que você falou um ponto bem importante, Flor, que é as lideranças têm um papel muito fundamental também em fomentar esse ambiente de aprendizagem contínua, né? De incentivar que as pessoas saiam do seu casulinho e vão em busca de desenvolvimento, evolução e tal. Elas não são responsáveis, veja bem, né? Cada um é responsável pelo seu próprio desenvolvimento, ninguém é dono da sua carreira a não ser você mesmo. E o aprendizado também é seu, né? Mas acho que aí a liderança entra num papel-chave de cultivar esse ambiente, né? De promover esse ambiente. Então, eu vejo assim, primeiro, começa do básico, né? Que é, conheça o seu time. Conheça quais são as habilidades das pessoas, as competências, o que as pessoas fazem bem, não fazem tão bem assim, né? Como é que tá o mapa de competências da tua equipe, por exemplo? E o que o negócio tá pedindo? Quais são as necessidades do negócio, metas, ambições da tua empresa, né? De objetivos onde a gente quer chegar. E aí, olhando para isso e olhando para o teu time, de como que tá a distribuição do conhecimento ali, será que teu time consegue entregar? Ou a gente vai precisar preparar essas pessoas, rampar essas pessoas para que a gente comece a conversar melhor com a necessidade do negócio. Então, sabe, começaria do básico, que é entenda o seu time, domine o cenário ali, como é que o conhecimento está distribuído entre as pessoas, o que as pessoas mandam muito bem, o que elas não mandam tão bem assim, que são itens, habilidades, né, importantes para o dia a dia, para o negócio, para a empresa, e conecta isso com o objetivo lá na frente, como é que a gente faz essas duas coisas conversarem, né? Então, acho que a liderança tem muito esse lugar de dominar e conhecer o time, primeiramente. Segundo, ir priorizando em conjunto com a equipe, porque se eu acabei de dizer que o conhecimento não é da liderança, o conhecimento é de cada um, a carreira é de cada um, o desenvolvimento é de cada um, não adianta a liderança tomar essa decisão de maneira unilateral. Então, em conjunto com a equipe, a gente priorizar. Gente, qual é o melhor próximo passo de conhecimento, de skill, qual é a habilidade, competência aqui que a gente precisa desenvolver, dado que o nosso mapa é esse, né? O que a gente pode fazer? Qual é o melhor próximo passo que a gente pode dar? E também os objetivos da organização são esses. A gente precisa entregar isso, isso e isso. É isso que a gente espera, é isso que a gente tem de ambição, essa é a nossa estratégia. Para entregar a estratégia, a gente está preparado? Tem alguma coisa que a gente pode desenvolver a mais, né? Aprender?
por exemplo. Então, acho que isso é também um movimento interessante. E terceiro, Flor, dá o exemplo, né? Então, o famoso liderar pelo exemplo, assim, né? A gente escuta tanto sobre isso, mas isso tem um efeito poderoso, na minha opinião, assim. Então, a gente quer que as pessoas estudem, a gente quer incentivar o autoestudo, a gente quer que as pessoas vão buscar mais conhecimento, seja esse conhecimento formal, né? Num treinamento, numa faculdade, num curso extra ou qualquer coisa do tipo, mas também quer que elas aprendam no dia a dia, trocando experiência. Mas e aí, a gente vai buscar isso também? A gente tá dando esse exemplo, né? Porque, assim, não tem como negar, gente, a liderança ela vai estar sempre no lugar de destaque. E num lugar, muitas vezes, solitário mesmo, né? Então, nos resta muito esse lugar, assim, e o que eu tô comunicando? Fisicamente, verbalmente, com exemplos, com prática, atitudes. O que eu tô disseminando ali, nesse lugar de liderança, né? Então, você também estuda como liderança? Você também traz novos conhecimentos pro teu time? Fala, pô, olha que legal isso aqui que eu aprendi, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso negócio, que eu aprendi isso, que ajuda a gente, tem essa ferramenta, fui fazer um curso, troquei ideia com a fulana. A gente faz isso? E talvez, assim, eu falei que é terceiro e último ponto, mas eu vou acrescentar um quarto, que faça mais perguntas também, né? Um clássico. Muitas vezes a gente, como liderança, cai num lugar de ter que saber a resposta, né? Vem uma pessoa do teu time ou da tua equipe, mas como é que eu faço isso? Mas então como é que é pra eu fazer? Então com quem que eu tenho que falar? E talvez num automático a fim de resolver o problema, a gente vai dando todas as respostas. Será que essa também é uma oportunidade de aprendizado? E quando você dá a resposta, você tá matando essa oportunidade da pessoa que tá te perguntando, né? Sem nem saber. Então, usar esses pequenos momentos também como troca de experiência para fazer mais perguntas e gerar um pequeno aprendizado, um micro aprendizado em como fazer, em como se desenvolver ali para aquele indivíduo que chegou com as perguntas, que chegou buscando respostas, né? Então você, em vez de dar as respostas, devolva com perguntas. Então acho que, Flor, acho que é a maneira que eu penso assim que lideranças poderiam contribuir muito para fazer a manutenção desse ambiente de aprendizado contínuo, sabe? É menos sobre dizer, Flor, Denise, vocês têm que aprender A, B e C coisas. E mais sobre o que a gente precisa aprender para entregar resultado, para fazer a diferença enquanto time na nossa organização. Muito bom, Fê. Eu acho que eu nem tenho muita coisa para acrescentar. Eu acho que liderar pelo exemplo é tudo, né? Então, eu gosto muito disso que você falou, assim, até que ponto o próprio líder fomenta isso, né? Ou seja, gente, eu vi um negócio aqui na internet que tem um programa, um sistema novo que fala quem pode ver, quem pode pesquisar, e depois, pô, pesquisa atrás isso aqui, vamos fazer uma reunião, vamos discutir, poxa, a gente podia usar isso. Então, assim, liderar pelo exemplo é a melhor... Igual criança, né? Quando a gente cria os filhos, né? Eles são o nosso espelho, né? Não adianta eu dizer para ele, fulaninho, você tem que fazer isso, eu não faço. Tem que comer verdura e eu não... né? Então, é meio isso, assim. Eu preciso fomentar, eu enquanto líder, preciso fomentar a inovação, a criação, a discussão, a mudança, né? O que está rolando, eu preciso estar conectado e eu preciso fomentar isso no grupo, né? E assim, claro que eu vou ter gente que vai mais sozinho, tem gente que não vai tão sozinho, que vai precisar, né, um pouquinho mais de empurrão e tal, mas é exatamente isso, ou seja, a liderança, ela precisa, antes de mais nada, ser o exemplo. Eu acho que, e não é fácil ser exemplo, né? Mas, e principalmente, eu acho que precisa delegar mais e confiar mais também, sabe? Precisa promover esse tipo de coisa na equipe. Entregar e dizer, fulano, eu sei que você é capaz, vai lá, corre atrás e tal. Fulano, vai lá, me representa na reunião tal. Sabe assim, são coisas que eu vejo ainda a liderança muito insegura em alguns aspectos no desenvolvimento da sua equipe. Tem medo. Voltando lá no início da nossa conversa, né, dos medos, um dos medos que eu vejo da liderança é de desenvolver seu próprio time e fazer sombra. E eu costumo dizer que você não cresce se o seu time não estiver preparado para te substituir. Eu falo exatamente o contrário. Capacita seu time porque você vai estar pronto para crescer. Senão ninguém nunca vai te tirar dali, senão, né? Porque você é indispensável. Melhor você ficar, né? Isso, você fica ali pulando, porque só funciona quando você tá. Então, assim, você só tá livre para crescer na hora que você forma e capacita teu time para ser autossuficiente e funcionar sem você. Então, mas isso ainda é um meio tabu. Então, assim, eu vejo ainda as profissionais, os líderes, né, se colocando muito como o sabedor da coisa. Não, só eu que posso estar na reunião, só eu que respondo isso, só eu que conheço. E isso, de uma certa maneira, está tolhindo, né? Pode tolir o desenvolvimento da equipe. Então, assim, colocar as pessoas na experiência, né? Vai lá, fulano, representa, fulano, vai lá, estuda isso, traz pra gente. Então, assim, fazer esse tipo de provocação no seu time tira as pessoas do lugar de conforto, né? Senão, tô bem aqui, eu faço o meu, quando chega às 5 horas eu fecho tudo, vou embora e meu chefe
não me pede nada mais. Então, a liderança, sim, é fundamental nesse processo. Fundamental. Não só como um exemplo, mas como um que faça, né, consigo mesmo, mas também como um fomentador no seu time, sem sombra de dúvida. E para eu tentar, depois de tanta informação rica, sintetizar um pouco para vocês que estão ouvindo, eu acho que tem algumas mensagens aqui que são importantes, independente do papel que vocês estejam. Se vocês estão no papel de liderança ou no papel de liderado, mas tenham foco, saibam qual o caminho que vocês querem seguir. Entendam suas competências. A Fê falou sobre o mapa de competências, né? Então, tenham visibilidade, explicitem as competências que vocês possuem, quais que vocês querem desenvolver. Entendam e abracem a vulnerabilidade, né? Para não cair nesse lugar perigosíssimo do burnout ou da FOMO, de que eu preciso fazer tudo, eu preciso saber tudo. Sejam gentil com vocês. Aprimorem o senso crítico de vocês em tempos de inteligência artificial. Leia alguma coisa e avaliar, ter condições de avaliar se aquilo faz sentido ou não, faz toda a diferença, coloca a gente em saias justas eventualmente, então a gente precisa cada vez mais aprimorar nosso senso crítico. Façam perguntas, love the problem, amem o problema, a gente precisa entender o que a gente está tentando resolver, que problema que a gente quer resolver, então esse é um ponto que é muito relevante. Troquem muito conhecimento. Quando você externaliza o conhecimento, além de você passar para outra pessoa ou para as outras pessoas, você vai aprender um pouco mais e reflita sobre os erros que vão ser cometidos ao longo do caminho, porque isso também é muito importante. E eu queria agradecer a participação da Denise e da Fernanda. Foi incrível, eu acho que esse papo ainda dá pano para manga, a gente pode gravar mais, continuar falando sobre isso. Mas antes de finalizar, queria deixar o espaço aberto para que vocês possam dar um recado, a gente chama do recadinho do coração, para quem está ouvindo a gente. O microfone está aberto, fiquem à vontade. Mais uma vez, obrigada. Obrigada também pela oportunidade, Denise também. Muito obrigada por ter topado, vir aqui conversar com a gente. Se for para deixar um recadinho do coração, assim, eu me deparei outro dia com um post no Instagram, mas fazendo uma menção a uma palestra da Brené Brown sobre aprendizado, né? E sobre como que a gente absorve melhor o conhecimento ou o conteúdo. E era um post resuminho, né, de uma palestra que ela fez nesse evento recente do SXSW, no evento de inovação aí, que foi agora, recentemente. E ela fala muito sobre educação, né, e aprendizagem. Para a gente tomar um cuidado que educação não é uma equação, é uma narrativa. E o recadinho que eu daria aqui é para a gente sempre tentar conectar tudo que a gente for aprendendo, conhecimentos que a gente for se deparando, com uma história que esteja por trás daquilo. Porque, sem dúvida nenhuma, pessoal, o conhecimento ele fica muito mais retido e a gente absorve muito mais o conhecimento quando ele vem repleto de significado, quando ele tem uma história por trás. Eu brinquei mais cedo, quando a gente começou aqui a gravação, falando, eu tava lá na escola, a gente aprendia Pitágoras e a fórmula de Bhaskara e não sei o quê. Tipo, gente, eu decorei isso tudo. Eu absolutamente deletei isso do meu HD. Eu nem sei mais a fórmula de Bhaskara, não sei mais aplicar um Pitágoras, não sei nada disso. Porque, eu não uso no meu dia a dia, e 2, mesmo não usando, eu poderia ter retido esse conhecimento e saber quando usar se aquilo viesse com um contexto, se aquilo viesse com um conteúdo, né, assim, uma história, um significado por trás, para manter, inclusive, esse aprendizado vivo. Então, a frase final aqui que tinha nesse post, que eu vou só referenciar aqui para vocês também, que eu achei muito legal, que é meu recadinho do coração final aqui, que é o seguinte: a gente nunca vai aprender por repetição, né? A gente aprende por emoção, quando a gente tem uma conexão com aquilo, e o aprendizado contínuo não é nada diferente disso, né? Todo aprendizado, ele vem muito mais rico quando ele está carregado de algum significado, de alguma emoção, né? Então, a frase final aqui do post que eu gostei muito dizia assim: se a gente sente, a gente lembra. Se a gente se conecta, a gente aprende. E se a gente se diverte aprendendo, a gente nunca mais esquece. Então, gente, acho que qualquer que seja o formato de aprendizado que vocês forem se deparar daqui para frente, né, seja ele um aprendizado mais curto, mais objetivo, um microlearning, um aprendizado de inteligência artificial, um aprendizado formal de um curso de MBA ou de um curso extra, de uma pós-graduação da faculdade,
Não interessa. Qualquer que seja o conhecimento que vocês estiverem adquirindo, tentem conectar com algum significado, com alguma história por trás daquilo que, sem dúvida nenhuma, vocês vão reter muito mais esse conhecimento, né? Ele se torna muito mais verdadeiro e eternizado aí dentro de vocês. Ai, gente, não posso falar mais nada depois disso, Vê. Isso foi uma covardia, mas eu vou dizer assim, que sejam curiosos. Eu acho que é isso. Sejam curiosos o tempo todo. Fazer perguntas, dizer para que isso pode me servir, dar propósito àquilo, né? Encontrar o propósito daquilo. Ou às vezes não encontrar, eventualmente, dizer, não, isso aqui acho que realmente eu não vou usar nunca, não me interessa. Então, assim, sejam curiosos. A gente precisa cada vez mais dessa competência, a curiosidade, né? Porque é isso que abre os espaços para a gente o tempo todo buscar alguma coisa, tentar aprender alguma coisa, perguntar para alguém que sabe, ler sobre aquele tema, enfim. E o que a Fernanda falou para mim faz todo sentido, né? Eu costumo falar sobre aplicabilidade. Não adianta eu conhecer alguma coisa que eu não consigo ver a aplicabilidade daquilo. Onde que eu posso usar isso, né? Para que isso vai me servir alguma vez na vida? Se eu não consigo ver a aplicabilidade daquilo, é um conhecimento que não vai ficar, né? Vai ser uma informação que vai passar e eu não vou conseguir trazer depois no futuro e buscar esse conhecimento quando eu sentir que está na hora de aplicá-lo, né? Se eu não consigo perceber isso, então aquilo ali ficou no tempo e no espaço. E a gente está recebendo muito dessas coisas que não vão servir para nada, não tem aplicação nenhuma, não agrega nada. Então, assim, a gente precisa muito focar a nossa curiosidade naquilo que é relevante para a gente, naquilo que tem aplicabilidade, naquilo que vai nos ajudar a aumentar nosso repertório, né? E aí eu não estou falando só do trabalho, não, estou falando de tudo, mas ampliar nosso repertório, aquilo que realmente nos torna cada vez mais humanos, né? Entender as coisas no mundo, as relações das coisas. Então, isso é realmente, isso é conhecimento, tudo isso é aprendizado. Então, foquem. Foquem naquilo que interessa e naquilo que é aplicável. Muito bom, gente. Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite novamente, viu? Imagina, eu que agradeço, a gente que agradece a participação de vocês. E é isso, pessoal. Agora, até a próxima. Tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.